Progresso Financeiro Podcast. Olá, estou animado para compartilhar com você essas ideias e informações. Para produzir um episódio de poucos minutos nesse podcast, eu geralmente pesquiso muito e leio muito e compilo essas informações em dezenas de livros e artigos em 5 a 10 minutos aqui no Progresso Financeiro. Você já parou para pensar por que você não tem problema para jogar videogame ou navegar nas redes sociais ou mexer no seu telefone? Você consegue ficar horas na frente da TV, mas que tal meia hora de estudo? Tarefa muito difícil, né? Que tal trabalhar num projeto pessoal por meia hora, diariamente? Não parece muito atraente, né? Embora, logicamente, você saiba que estudar, fazer exercício ou desenvolver um projeto pessoal ou algo igualmente produtivo trará mais benefício a você a longo prazo, você ainda prefere assistir TV, jogar videogame e ficar de bate-papo nas mídias sociais. Pode-se argumentar que é óbvio que uma atividade é muito fácil e não requer muito esforço, enquanto a outra atividade é difícil e requer que você se esforce. Mas algumas pessoas parecem não ter problema em fazer o que muitos acham que é difícil. Precisamos entender a fonte da motivação do nosso corpo, um neurotransmissor cerebral chamado dopamina. Há muito tempo eu venho estudando os efeitos da dopamina, o líquido que o nosso corpo produz que nos faz fazer as coisas que fazemos diariamente. Sem essa substância, não teríamos motivação para fazer praticamente nada. A dopamina é frequentemente considerada a molécula do prazer em tudo que fazemos. Se você não sabe quão poderosa é a dopamina, deixe-me falar sobre alguns experimentos que alguns neurocientistas fizeram em ratos. Os pesquisadores implementaram eletrodos no cérebro dos ratos. Eles colocaram uma alavanca para que os ratos puxassem, e sempre que essa alavanca era puxada, os pesquisadores estimulavam o sistema de recompensa do cérebro dos ratos. E os ratos desenvolveram um desejo tão forte por essa dopamina que vinha em puxar a alavanca, que eles ficavam puxando a alavanca por horas e horas e horas, e eles recusavam comer ou até mesmo dormir. Simplesmente continuavam a puxar a alavanca até caírem de exaustão. Mas depois o processo foi revertido. Os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina no centro de recompensa do cérebro dos ratos, fazendo com que eles se tornassem tão letárgicos que até mesmo levantar para beber água não valia mais o esforço. Eles não comiam, não queriam se acasalar, eles não tinham desejo de fazer nada. Pode dizer que os ratos perderam toda a vontade de viver. Vemos aqui quão poderosa é a dopamina e o papel que a dopamina desenvolve em nosso corpo. Esses experimentos nos ratos podem ser casos extremos, mas você pode ver os efeitos semelhantes que a dopamina tem na vida dos humanos diariamente. Na verdade, o seu cérebro desenvolve prioridades em grande parte com base na quantidade de dopamina que esperem obter por uma determinada atividade. Se aquela atividade liberar pouca dopamina, você não terá muita motivação para fazê-la, mas se liberar bastante dopamina, você será motivado a repeti-la indefinitivamente. Por exemplo, antes de comer, seu cérebro libera dopamina, porque você antecipa que a comida que você vai comer te fará sentir bem. E isso realmente faz com que você coma aquela comida, mesmo que aquela comida não seja tão nutritiva. Se a quantidade de dopamina for alta, você vai comer até passar mal. E na sociedade digital de hoje, estamos inundando os nossos cérebros com a quantidade anormalmente alta de dopamina. Diariamente, mesmo que não saibamos, alguns exemplos de comportamentos de alta dopamina incluem browsear nas mídias sociais, jogar videogames, assistir filmes na internet. Isso antecipa uma quantidade tão grande de dopamina que por isso que nós constantemente mexemos nos nossos telefones, esperamos ver uma mensagem ou uma notificação, porque sabemos que eventualmente iremos recebê-las. Estamos nos tornando como aqueles ratos puxando a alavanca, tentando obter uma dose de dopamina a cada vez. O problema aqui é que estamos recebendo dopamina para atividades pouco produtivas e cada vez mais ficamos sem a motivação para fazer as coisas que realmente nos trará resultados no futuro. Nossos corpos possuem um sistema biológico chamado de homeostase. Isso significa que o nosso corpo gosta de manter condições físicas e químicas internas em um nível de equilíbrio sempre que ocorre um desequilíbrio. E sempre que ocorre um desequilíbrio, o nosso corpo se adapta a ele. Deixa-me dar um exemplo. Quando está frio, a nossa temperatura corporal cai e, como resultado, começamos a tremer e gerar calor.
e aquecer o nosso corpo. No entanto, quando está calor, nossa temperatura corporal sobe e começamos a suar para perder um pouco desse calor. Essencialmente, o nosso corpo procura manter a temperatura em torno de 37 graus. Porém, há uma outra maneira da homeostase se manifestar, que é chamada de tolerância. Por exemplo, alguém que raramente bebe álcool ficará bêbado em muitas poucas bebidas. E alguém que bebe muito é tolerante ao álcool, porque o corpo já adaptou aquele tipo de substância, então a pessoa precisa beber mais e mais e mais para conseguir ficar bêbado, né? Essencialmente, o seu cérebro se acostuma a ter altos níveis de dopamina e esses níveis se tornam o seu novo normal. Você desenvolve a tolerância à dopamina e isso pode ser um grande problema, porque as coisas que não fornecem tanta dopamina não interessam mais e muito mais difícil motivá-lo a fazê-las. Geralmente essas atividades nos tornam entediados e não conseguimos ter prazer em fazer. Existe algo que pode ser feito para evitar, e a resposta é que você precisa realizar uma desintoxicação de dopamina. O que é a desintoxicação de dopamina? Você vai revezar um dia em que você vai evitar fazer todas as atividades altamente estimulantes. Você vai parar de inundar o seu cérebro com grandes quantidades de dopamina e você vai deixar que os seus receptores de dopamina se recuperem. Você tentará se divertir o menos possível. Você não usará a internet ou qualquer tecnologia como telefone celular ou computador. Você não poderá ouvir música. Você não poderá comer pizza, chocolate, nada que te dê muito prazer. Basicamente, você removerá todas as fontes externas de prazer durante um dia inteiro. Você vai abraçar o tédio e confiar no que eu estou te dizendo. Haverá muito tédio nesse dia, porque você não vai fazer as coisas que te dão prazer. No entanto, nesse dia você poderá fazer o seguinte: caminhar, fazer exercícios, ler um livro físico, meditar e ficar sozinho com seus pensamentos, refletir sobre a sua vida, seus objetivos e anotar todas as suas ideias num caderno. Tudo isso pode parecer bastante intenso, mas em breve você verá o quanto essas coisas estão sabotando os seus verdadeiros sonhos. O que vai acontecer é que as atividades menos satisfatórias se tornarão mais desejáveis, simplesmente porque a desintoxicação de dopamina faz com que você fique tão entediado que as coisas chatas se tornem mais divertidas. Para concluir, quero dizer que é possível fazer as coisas difíceis parecerem mais fáceis. Mas quando o cérebro está recebendo tanta dopamina o tempo todo, você não fica tão animado em trabalhar em algo que não libera muita dopamina. É por isso que você pode querer limitar o uso de telefone, do computador e limitar as coisas que produzem uma alta quantidade de dopamina, para que você consiga fazer as coisas que realmente vão te trazer sucesso na sua vida, progresso financeiro e muitas coisas mais. Eu adotei o domingo como um dia de repouso. Nesse dia eu não vou assistir TV, nem ouvir música, nem usar o celular. Nada que me traga altos níveis de dopamina. No entanto, eu vou fazer as coisas que antes eu não estava fazendo muito, por exemplo, fazer exercícios, meditar, fazer algo que realmente, atualmente, não libera tanta dopamina. Muito bem, chegamos no final desse episódio no Progresso Financeiro. Muito obrigado por ouvir os podcasts e até o próximo episódio.